Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou o Evandro, gerente comercial de crédito da AB Smart. Hoje eu estou aqui com a Maria. Ela vai estar falando um pouquinho sobre a história dela e sobre a Ponte, que é a empresa que ela trabalha, e é uma parceira nossa aqui já desde o ano passado. Oi, gente, é um prazer estar aqui com você, Evandro, nesse evento maravilhoso. Eu acho interessante eu contar um pouquinho da história da Ponte. Eu sou cofundadora e CEO hoje. A Ponte foi criada há 6 anos, com o intuito de trazer esse crédito com garantia de imóvel, com uma taxa muito mais justa, muito acessível e mostrar mesmo para todo mundo que realmente é a melhor solução para quem está procurando um empréstimo. A gente gosta de falar que o nome é americanizado, né, Home Equity, mas é o famoso CGI, é o Crédito Garantia de Imóvel, tá? Aqui a nossa ideia é entregar uma taxa de juros justa, comparando com outros tipos de empréstimo, tá? É um primo muito próximo do financiamento, mas de fato é um empréstimo, o Home Equity. Eu sempre gosto de falar que a gente aqui compara maçã com maçã. Perfeito. Então ele é um empréstimo, vamos comparar ele com um crediário, consignado. A ideia é entregar uma taxa menor, né, num volume onde o cliente possa colocar o imóvel dele com garantia. Se for uma casa ou um apartamento, a gente consegue estar entregando até 60%, tá? Que é o LTV, que é o valor máximo que a gente consegue liberar de empréstimo para ele. Um terreno, 30% e comércio, 40%. Esse é o padrão, tá? A gente segue esse padrão aqui também, até para a operação caber no bolso do cliente. É isso, justamente para caber no bolso do cliente, eu acho que um grande diferencial que o Evandro acabou de citar agora é o nosso prazo também. O prazo do Home Equity, ele tende a ser mais longo, então o máximo é de 240 meses e por isso que muitos clientes optam por fazer a troca de dívida. Então, o cliente ele tem um empréstimo consignado com uma taxa muito mais alta, a gente quita essa dívida mais alta que ele tem a longo prazo dele e as PMTs, as parcelas, ficam muito mais em conta para ele fazer os pagamentos e ficar adimplente nos pagamentos, que acho que é outro assunto muito tabu no meio do crédito com garantia de imóvel, que é, e se eu ficar inadimplente, o que vai acontecer com o meu imóvel? E eu gosto de dizer que assim, a última coisa que a Ponte, que eu acho que qualquer outro fundo que está nesse mercado do home equity, é fazer a execução de um imóvel. Quando a gente está vendendo um empréstimo, a gente quer oferecer mesmo uma solução que seja acessível e fácil para o bolso do cliente. E não algo que vai prejudicá-lo e que vai deixar completamente preocupado com o imóvel dele. Que eu acho que essa barreira cultural que a gente tem hoje aqui no Brasil é o que impede as pessoas de fazer o home equity. Eu sinto isso, você não sente, Evandro? Sim, com certeza. Assim, a gente tem mais dificuldade em convencê-lo a explicar que realmente é uma operação saudável, que o banco ou que qualquer instituição financeira está aqui para ajudá-lo. A Ponte, por exemplo, a gente faz de tudo para ele não ficar inadimplente. Então, quanto você consegue pagar dessa parcela? Como é que está a sua receita no mês que vem para a gente ver se a gente consegue se adaptar ao seu bolso? Então, assim, a última coisa que o banco quer, o que a instituição financeira quer, é retomar o imóvel. Muito pelo contrário. Então, assim, hoje a Ponte, inclusive, a gente pode usar como um case de sucesso. A gente não tem nem 10 imóveis na carteira sendo retomáveis. Então, assim, a gente realmente cuida da saúde financeira do cliente e do imóvel, que é só uma alienação fiduciária. Então, ela continua sendo do cliente, mas a Ponte ela tem os direitos creditórios sobre aquele imóvel. Isso que ela está querendo dizer é o seguinte, no Home Equity, a análise, ela envolve a análise do cliente, do risco e da renda, a análise do imóvel e a jurídica. Então, a gente pode pegar aqui cliente que tem um imóvel muito bom, mas que naquele momento ele está com a margem comprometida, ele não está com um bolso bom. Então isso também é levado em consideração na hora de liberar o crédito para ele. Tá? O cliente tem um imóvel de 2 milhões, ele pode pegar até 1 milhão de empréstimo. Mas se o bolso dele não comportar aquela operação, a Ponte não vai estar aprovando aquele valor. É isso. Tá? Porque a ideia é justamente essa. A ideia da Ponte é um crédito com excelência e qualidade. Tá? Porque o cliente ele tem que se sentir também confortável de que eu vou conseguir pagar. É isso. Tá? Em relação a outra coisa que a Maria falou, a troca da dívida. A gente chama aqui no nosso meio de centralizar a dívida. Então a gente pega primeiro o cliente que tem um crediário, está usando cheque especial. Uma operação estruturada, praticamente, né, Evandro? E justamente, o consignado, então somou tudo, deu uma parcela X, a gente vai estar entregando aqui o Home Equity com a taxa menor, ele vai pagar isso tudo e vai ficar só com o lugar, pagando e com a taxa bem menor. Então essa é a centralização da dívida que a gente costuma fazer aqui. Tá? Como o Home Equity é um produto bem democrático, ainda tem as operações da PJ. Tá? O cliente ele tem um imóvel e ele quer fomentar a sua PJ. A gente consegue entregar um crédito bem barato
e ele pega esse valor, ele aplica na PJ. Investe Temos no casos negócio. aqui de sucesso, com a Ponte mesmo aprovação, o cliente ele abriu uma franquia. É isso. Na quinta parcela, já estava conseguindo ter retorno para poder pagar. É viabilizar a realização de um sonho. Assim, você está sentado em um monte de dinheiro quando você está usando o seu imóvel, e, na verdade, quando você não está usando o seu imóvel. Ele é, uma solução, um instrumento para você conseguir viabilizar esse crédito. Sim, sim. Também tem a opção do interveniente quitante, né? Tem. Muita gente que pergunta, eu não vou fazer o home equity porque eu estou com dívida no imóvel. Isso, ainda não quitei o imóvel, eu fiz um financiamento. Então, Perfeito. assim, a Ponte ela consegue entregar o valor aprovado, paga o que está na dívida do financiamento, quita a dívida anterior e dá o troco, né? Trazendo a números presentes, vamos supor que ele tem um imóvel financiado de 500 mil. Isso. Já pagou algumas parcelas e está com 200 mil de dívida. Isso. Basicamente, o interveniente quitante vai fazer isso, quitar esse valor e dar o troco de 300 mil para o cliente, tá? A averbação na matrícula passa a ficar na Ponte e segue normal ele pagando o home equity, tá? É isso. A gente vem recebendo, inclusive, alguns clientes, porque, querendo ou não, com essa inflação que a gente está tendo esse ano, com esse cenário econômico, realmente fica mais difícil para a gente vender o nosso imóvel. Então, muitos clientes que estão querendo vender o imóvel, que precisam de um dinheiro rápido, a solução viável seria fazer um home equity. Então, enquanto seu imóvel está à venda, está parado, você não está conseguindo vender, traz ele para a gente. A gente consegue oferecer uma solução até essa venda acontecer. A venda aconteceu, acabou. A gente quita, você vende o imóvel com o dinheiro da venda, a gente quita a operação com a Ponte e você pode seguir sua vida, inclusive imóvel alugado. Isso. E não tem nenhum problema do cliente estar com o inquilino dentro do imóvel, a gente aceita da mesma forma. A premissa é realmente ter o imóvel e ser esse conjunto que o Evandro falou. É a junção do imóvel mais a apuração de renda desse cliente, porque a gente não está aqui para fazer nenhuma execução, e sim um empréstimo muito saudável. Nas reuniões, quando a gente participa, tem muitos clientes que falam, meu imóvel está alugado, então assim, eu não quero usar esse imóvel. Eu gosto de ouvir isso porque é esse imóvel que eu quero que use. Porque a gente vai usar também como comprovação de renda esse aluguel. Então, assim, pede o contrato do aluguel para somar mais a renda que o cliente tem, né? Através dos extratos. Então, isso ajuda muito a operação. Então, assim, o aluguel, ele não é um tabu, assim, não vou fazer porque meu imóvel está alugado. Tá? E também, outros falam, mas e na hora da vistoria? Isso. Não tem problema, vistoria online, você digital, pode ir lá na casa digital. Por foto, você não precisa incomodar o seu inquilino. Isso, então, assim, porque tem gente que tem uma relação ali meio atrapalhada com o inquilino, então eu não quero muito e tal, outra pessoa que vai. Enfim, não tem problema nenhum, tá? Nenhum. Nem também se você quiser fazer algum tipo de pré-pagamento das parcelas. Quiser quitar, não tem multa, inclusive não pode se cobrar multa na alienação fiduciária. É uma operação, como eu já falei, muito justa. Então, assim, quero quitar 20 parcelas de uma vez, sem o menor problema. A gente faz as contas, traz para valor presente, tira a amortização e você paga o valor presente. É isso. Tem muita gente que é casada, né, e pode juntar a renda também. Isso eu ia falar sobre isso agora. Muito bacana. Então, assim, você... Não só casado. Se, por exemplo, desculpa te interromper. Sem problema nenhum. Mas se você não tem um imóvel, mas a sua mãe tem, o seu amigo tem, nem precisa ser parente de primeiro grau, tá? Isso. Se você conhece alguém que tem um imóvel e você quer ajudar essa pessoa a conseguir um empréstimo, eu só preciso que essa pessoa faça parte da operação com 1% só na composição de renda, tá? A renda pode vir de outra pessoa, de outro integrante da família. Então, assim, o dono do imóvel, o garantidor, ele tem que compor em 1% na composição. Acabou. O resto da renda pode vir de outras pessoas, de terceiros. Então, a gente faz com renda de terceiros e isso, sim, eu acho que é uma flexibilidade que o mercado de home equity oferece que a gente não consegue ver em outras casas. Principalmente a Ponte. Assim, eu sei que é um diferencial nosso, porque eu vejo nos nossos concorrentes, assim, muitos não fazem isso. Então, é mais uma forma que a gente procurou para ajudar o nosso cliente final. Isso eu percebo todo dia, porque como somos o marketplace ali do home equity, tem vários parceiros. Então, hoje, a questão de usar o imóvel de um terceiro, basicamente só a Ponte que entrega. Tá? E tem aqui que a gente chama de anuente, que é justamente o que ela falou, ele é o garantidor, também é o dono do imóvel, junto com a pessoa que está casada ou não. Isso. Ele vai estar participando da operação, mas o devedor vai ser a outra pessoa que entrou com a renda. Quem foi a pessoa que entrou com a renda, essa pessoa é o devedor fiduciário. E ele nem precisa ser, de fato, o proprietário daquele imóvel, né? Então pode usar, nem precisa ser parente de primeiro grau, pode ser um amigo, né? Um sócio da PJ. Sócio. Olha, o meu imóvel ele tem um valor menor do que o seu. Foi ótimo você tocar nas PJs, porque as PJs hoje, principalmente essas PJs, por exemplo, eu tenho um negócio, meu negócio eu trago renda só daqui a 6 meses. Eu fecho um negócio hoje, o negócio vai realmente se efetivar e capitalizar na minha mão daqui a 6 meses. Como é que eu faço para sobreviver nesses 6 meses que eu não estou recebendo nada?
faz o home equity, cara. Não é possível que algum sócio ali, entre todas as PJs, não tenha um imóvel. Então, é um respiro, é um fôlego para essas empresas, não tem como. E depois, ela sabe que ela vai ter essa renda garantida daqui a 6, 9, 12 meses, enfim. Mas, enquanto isso... E a gente ainda tem uma carência de 2 meses, hein? Isso é importante isso dizer. É muito bom. Do dia que você assina o contrato até o dia que você tem que pagar a primeira parcela, a gente tem uma carência de 2 meses, podendo chegar em 3. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui hoje na feira, né? E já até levei e coloquei a ponte como opção. O cliente, ele queria comprar um maquinário agrícola, tá? E ele tinha alguns terrenos e tudo mais. E assim, no resumo, o cliente, ele sempre começa a mostrar os imóveis menos líquidos. Então, a princípio, ele só tinha terreno. Aí depois ele falou, não, tenho também o comércio e tal. Até que ele falou... Quando eles vão pegando confiança, eles começam a falar sobre o que eles E quando vê a simulação, né, também, hoje a taxa é bem bacana na pós, né? Então, assim, uma taxa bem diferenciada quando ele vê, opa, eu tenho a opção de colocar o meu imóvel, fomentar a minha PJ, um empréstimo na faixa de 1%, 1,5%, isso é muito bom. Não tem isso então, hoje em dia assim, mais, ele falou assim, Evandro, hoje, se eu pego esse crédito com você, eu compro a aparelhagem agrícola, a minha ideia é quitar isso em no máximo 3 anos. Então, assim, quando a gente fala do prazo de 240 meses, a grande maioria dos nossos clientes não fica pagando até o final. Tá? O 240, isso que o Evandro falou assim, é realmente o que acontece. O cliente, ele pega em 240 meses, porque a PMT fica mais baixa, a parcela ela fica mais acessível, mas ele sempre acaba quitando antes. Assim, é difícil a gente ter um cliente que fique 30 anos dentro de casa. Assim, realmente, a não ser que a gente acabe cuidando de todo o processo de crédito da vida dele. Então, primeiro ele bate na porta porque ele quer pagar a faculdade do filho. Na verdade, antes ele bate na porta porque ele quer comprar um imóvel. Tem gente que tem um imóvel e usa o home equity antes para fazer o valor da entrada. Tem muitos clientes que estão pagando o segundo imóvel com a entrada feita no home equity no primeiro imóvel. Então, tem esses clientes, tem os clientes que querem pagar um casamento, querem fazer uma reforma na casa, querem pagar a faculdade do filho. Então, a gente acaba estando com ele em todo o processo. Ele quita e faz outro, ele quita e faz outro. Porque para fazer outra operação de home equity, você precisa quitar a operação anterior no imóvel que você tinha. Mas a gente faz e, assim, é assim que a gente acaba fidelizando muitos clientes e não com esses 30 anos que a gente oferece de primeira. Exato. E quando a gente pega também muito perfil de empresário, ele já está pegando aquele valor, ele já tem em mente o que ele quer. É um então, planejamento. Assim, ele já sabe que daqui a tanto tempo ele vai quitar. Isso. E esse dinheiro que eu estou pegando aqui agora com o empréstimo, ele vai me pagar, né, a longo prazo, porque eu tenho em mente. Então, assim, a gente já participa da reunião, a pessoa já está lá na frente. O empresário já está com aquela mente lá na frente, ele já tem uma ideia. Às vezes você, cara, não acredito que ele vai fazer isso com o dinheiro e tudo. Legal, você participa da operação. Perfeito. E o mais bacana também é que a gente está falando de números, de valores, mas o home equity, no final de tudo, é a realização de sonhos. De sonhos, de pessoas atrás. Justamente, porque assim, o crédito em si é um crédito comum, em todo lugar tem. Mas aí, quando a gente percebe que a gente vai estar entregando um sonho para o cliente de fomentar a PJ, de trocar uma dívida, tem gente que não consegue dormir com a dívida alta. E quando você, o cara, no final da operação, te fala, poxa, eu estou mais aliviado. Nossa, agora eu vou conseguir respirar. Não acredito que eu tinha essa opção. Então, assim, agora eu estou conseguindo dormir. Tem clientes que trazem para você esse pós-venda, ele é muito bom. Justamente. E o indicação, boca a boca. Então, uma série de clientes que, não, eu fiz isso com o pessoal da ponte, o Evandro estruturou a operação e deu certo, segue esse passo a passo que vai funcionar com você também. Porque o importante é, a pessoa que vai estar fazendo a cobrança desse crédito é uma pessoa que conhece o seu crédito. Sim. Não é qualquer um que está pegando lá o telefone e te ligando, cobrando, que nem a gente vê em muitas empresas que acontece por aí. A gente está muito interessado em saber o que está acontecendo com a vida do meu cliente depois que ele faz o empréstimo. Então, quem faz esse primeiro contato, quem faz toda a parte de cobrança, é justamente a ponte. Porque a gente não quer largar o crédito. Tem muito originador que não sabe o que acontece depois com esse crédito. Isso. Muito pelo contrário, assim, a gente quer manter ele bem perto para ter esses sinais que a gente pode prever que esse cliente vai ficar sem pagar, por exemplo. Sim. Se eu conseguir premeditar alguma coisa, eu consigo ajudá-lo antes dele ficar inadimplente, entendeu? Então, putz, ele me liga e fala, Maria, esse mês, cara, eu sou freelancer, eu não vou conseguir pagar, ou, cara, Maria, esse mês eu estou desempregado. A gente vai ajudar ele de alguma forma. Então, assim, é muito importante ter os dois lados, o começo e o final, sendo tratado por uma empresa só. Isso. E o home equity, a gente fala assim, a gente está falando com empolgação porque a gente gosta, né? Muito, é o nosso dia a dia. A gente então, é muito assim, fã desse produto. Ainda mais, você não vê ele sendo fomentado muito em agências, né? Tem
tem gestores que... Imagina, gerente de rua ele é o que último sabe, produto que ele vai te oferecer. nem sabe como que funciona. Então, assim, aqui dentro de casa, que a gente fala dentro de casa, é a Besmart e a Ponte, é entregar essa solução para o cliente fica assim, eu vou pesquisar na internet, porque eu nunca ouvi falar. É isso. Mas a gente fala, é melhor ainda você pesquisar na internet. Pesquisa, tá? por favor. Pesquisa isso, porque você vai ver o que eu estou falando e você está no melhor lugar para você contratar esse produto. Perfeito. Tá? Então, assim, eu gosto de falar para os clientes também, a questão do home action, as tabelas, a saque e a price, tem a opção de escolher. Tem cliente que eu não estou com um bolso legal, eu prefiro a price, que eu vou pagar aquele valor, eu vou ter uma previsibilidade do início ao fim da operação. Pode. Tem outro cliente que não. Eu ouvi falar que a saque é melhor, porque já começa amortizando e no final fica menor. Perfeito. Você escolhe. Como eu disse, é bem democrático. E personalizado, que nem você está falando. Ele escolhe, a gente faz uma análise por pessoa. Cada análise ela é diferente, porque a gente sabe que as pessoas têm profissão diferente, têm vida diferente, têm hábitos diferentes. E isso daí faz toda a diferença na hora da análise. E eu acho que a Besmart ela já entende isso desde o começo. O Evandro ele manda as operações que tem o fit perfeito com a Ponte. E isso faz toda a diferença. Eu acho que você tem que conhecer o seu cliente, principalmente, para entender como é que você vai ajudá-lo da melhor forma e passar para ele confiança, porque não adianta, você está mexendo com dinheiro. Você precisa mostrar para a pessoa que você está ali para ajudá-la e não para sacanear. Então, assim, eu estou mexendo com o patrimônio dela, eu estou mexendo com o dinheiro dela. Se ela não confiar em mim, e assim, os clientes que vêm da Besmart, não é por ser você, mas você sabe que realmente eles vêm muito mais qualificados, eles vêm preparados e eles não são clientes crus, que não sabem do que eu estou falando. Então, o cliente ele já vem sabendo do produto. E isso faz toda a diferença na hora que você quer fechar o contrato. Não tem jeito. E o bacana também é que você trata direto com o tomador da decisão, né? Tem situações que a gente conversa com uma pessoa que é um procurador e tal, mas a gente sempre gosta de conversar de fato. A gente pede para falar com o cliente final. Tá? Porque igual a gente fala, você olha, não está fazendo uma compra de uma calça jeans, de uma blusa, você está colocando o imóvel como garantia. E igual eu falei de novo, é um sonho seu passado que você está querendo ajudar aqui de novo, tá? Então, assim, é bem democrático o Home Action, é um produto bem vantajoso para o cliente PF ou PJ. É um produto que ajuda a tirar sonho do papel, né? Ajuda na alavancagem. Ajuda. Tá? Ajuda na troca de dívida. Olha aí, ó. Aí falar em sinergia aqui, ó, completa. Então, assim, para mim é uma facilidade tremenda de falar do Home, ainda mais com a Ponte, que entrega também uma plataforma bem bacana pra gente. Isso. Um SLA que a gente fala aqui dentro, né? Que é um prazo de retorno muito rápido. Então, assim, isso é muito bom. Então, eu posso falar pro cliente que, ó, a previsão agora que você tem de aprovação são 5 dias, 7 dias. Eu sei que do outro lado eu também vou ter esse retorno. É isso. Então, assim, a gente acaba... dá a impressão que chega que é uma empresa só. Quando a gente começa a trabalhar... Mas a gente depende 100% dos nossos parceiros. Assim, o negócio da Ponte é um negócio B2B. Então, assim, os nossos clientes são nossos parceiros e os nossos parceiros trazem os clientes deles. Então, assim, a gente está focado em fazer com que vocês fiquem muito felizes com o nosso tratamento final. Então, assim, a gente precisa deixar o cliente de vocês felizes para vocês ficarem muito felizes com a gente. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Quando a gente mudou essa estratégia para o B2B, antes a gente atuava no mercado B2C, B2B, a gente acabava chegando nos clientes que vários parceiros traziam, e não era essa a nossa intuição, assim. A gente prefere, inclusive, que os clientes venham através dos parceiros, porque assim eles já vêm com essa mentalidade, com esse mindset formado sobre o home equity, e que a gente muitas vezes tem um pouco de dificuldade, justamente por causa da barreira cultural no Brasil. É um produto muito mais explorado lá fora. Se você for para os Estados Unidos, a quantidade de pessoas que fazem home equity, que usam o home equity como solução de empréstimo, é muito maior do que qualquer outra solução de empréstimo que você pode oferecer. Então, é um crédito muito utilizado lá fora, que a gente está tentando trazer para o Brasil já faz muito tempo. Eu e o Evandro somos fãs do produto. Então, assim, eu não estaria vendendo algo que eu não confio. E eu tenho certeza que você também não. Então, é muito bom quando a gente trabalha com algo que a gente sabe que está ajudando a vida das pessoas. Eu já falei assim para o time muitas vezes, a gente tem que trazer as histórias das pessoas que a gente consegue ajudar. Então, quais são as conquistas? E essas pessoas também quitando depois o empréstimo, que é muito importante, que foi o que o Evandro falou. Quando o cliente ele chega e fala, olha, eu tenho um planejamento, eu pretendo quitar em 5 anos, eu pretendo quitar em 10 anos, a gente vai ajudá-lo a chegar até lá. Então, se por algum motivo, no meio do caminho, alguma coisa aconteceu não como eu imaginava, ou teve algum imprevisto, a gente está aqui para discutir. A gente realmente quer entender. Então, assim, não tem sacanagem, não tem entrelinhas, não tem asterisco no final. É tudo muito transparente, é muito jogo aberto, porque a gente está com o imóvel do cliente e, ao mesmo tempo, utilizando a renda dele para garantir que a gente está oferecendo a melhor taxa. Então,
Então, assim, eu tenho que respeitá-lo da melhor forma possível e eu tenho que fazer tudo por ele, não tem jeito. Então, assim, podem acreditar quando a gente fala, a gente confia muito nesse produto. Sim. E a gente gosta muito de pessoas, porque no final foi o que o Evandro falou, né? A gente está ajudando pessoas a realizar sonho com o primeiro sonho que ela teve, que era comprar a casa própria. Exato. Maria, obrigado, tá? Que isso, foi um prazer. Conversar contigo, ainda mais do produto Home Action, muito bom. Parceria enorme nossa aqui, essa energia com a Ponte. A gente tem que até tomar cuidado, né? Porque a gente gosta de falar de Home Action, a gente não para. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu agradeço demais, você sabe que é sempre um prazer. Sim, obrigado.